Mudar é preciso. Quem aí já ouviu essa frase? Realmente as mudanças fazem parte da vida e são necessárias para a gente evoluir. Mas como mudar? E como saber se e o que eu preciso mudar? Esses e outros questionamentos sobre como você consegue dar um upgrade na sua versão a gente vai conversar hoje aqui nesse vídeo. Então já sabe, né? Coloca o capacete que lá vem conteúdo prático e sem enrolação. Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna Cedrez e nesse ano de 2022 que passou, eu mudei mais do que em 10 anos da minha vida e posso dizer como mudanças são desafiadoras e assustadoras, mas que no final elas são muito necessárias pra gente ter uma vida mais equilibrada, mais feliz e de acordo com o que a gente acha mais importante pra nós mesmos. Eu falo isso porque cada pessoa é diferente e tentar se ajustar à rotina de outra pessoa pode ser bem frustrante. Pensa comigo, se tu vê uma celebridade, sei lá, Paloma Oliveira. Sem problema, ótimo. Indo na academia às 5 da manhã, tu pensa, puxa vida, eu quero ter um corpo igual ao dela, quero emagrecer, então eu vou ter que me acordar às 5 horas da manhã e ir pra academia. Mas aí tu esquece de levar em consideração toda a rotina dela em comparação com a tua. Por exemplo, se tu é uma pessoa que dorme só depois da meia-noite porque tem faculdade, trabalho ou filhos, enfim, como que tu vai conseguir acordar às 5 da madrugada para ir pra academia? Sendo que o nosso corpo precisa de no mínimo 7 horas de sono para ter um descanso de qualidade. Mas aí você pensa, não, eu preciso fazer igual a ela, eu vou me acordar às 5 horas da manhã e vou pra academia. Aí você acorda no outro dia, claro, cansada porque não dormiu direito à noite, e aí já é um motivo para você desistir de todo o plano sem nem começar e voltar a dormir. Ou então pode até ir pra academia, mas não render a mesma coisa e durante o dia ficar super estressado e não vai resolver de nada ainda. E o pior, pode ser bem frustrante como eu falei, porque se tu não consegue fazer igual aquela pessoa, tu já começa a te diminuir e a achar que tu não é capaz de fazer aquilo como ela foi. E é um forte condicionante para te desistir de todo o plano antes de começar. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre mudanças, é considerar a sua rotina e não se comparar com outras pessoas. Então, antes de começar o teu processo de mudança, tem algumas coisas que a gente tem que se perguntar e para deixar até mais claro aí o teu objetivo. A primeira delas é o que eu quero mudar. A segunda é por que eu quero mudar. A terceira é quanto tempo eu tenho disponível para me dedicar a isso. A quarta, o ambiente que eu vivo atrapalha ou me ajuda nessa mudança. E a quinta, quais ferramentas eu preciso. Vamos dar um exemplo aqui, o que você quer mudar. Eu vou colocar como exemplo melhorar a minha saúde, tá? Por que eu quero mudar? Para poder brincar mais com meus filhos e não cansar, para poder vestir aquele vestido que eu gosto, ou para poder ter mais disposição no dia a dia, melhorar meu sono. Quanto tempo eu tenho disponível? Digamos que eu trabalhe manhã e tarde, das 9 ao meio-dia e das 2 às 6. Então eu vou pensar, se eu quero mais saúde, talvez com simples escolhas eu já consiga. Então talvez eu não precise desse tempo tão grande nessa parte de alimentação saudável. É só mudar uma coisa para outra. Aí eu tenho que saber o que é mais saudável. Um pão branco ou um pão integral, ou vai fazer diferença na minha rotina. Se eu for comprar alguma sobremesa, eu vou comprar a que tem mais caloria ou a menos caloria. Então são simples escolhas que a gente pode mudar. Exercício é importante. Quanto tempo eu vou me dedicar? Vai ser todos os dias? Ou será que eu consigo começar com 3 vezes na semana? 15 minutos de caminhada, no fim de semana aumento para 30, vou aumentando para 1 hora. Daqui a pouco, se eu vejo que eu consigo fazer mais, eu posso me matricular numa academia. Então tudo isso vai de acordo com a tua rotina. O próximo tópico é bem particular, mas vamos supor, né, o ambiente que você está, ele te atrapalha ou te ajuda? A sua família que convive com você, ela também tem uma alimentação saudável ou ela come besteira, não se regra muito? Então, será que você pode conversar com eles para mudar isso e todos entrar nesse processo juntos? Ou será que você pode começar e depois servir de exemplo e ir mudando aos poucos? Tudo é possível, lembrando que tu pode ser o agente transformador da tua casa. Sobre as ferramentas que você vai precisar, vai depender muito. Às vezes você vai precisar de um profissional para te orientar com alimentação e exercício físico. Às vezes você vai precisar de algum planner, né, uma agenda para planejar as refeições e a semana. Enfim, vai depender muito também do que você está disposto a fazer. E isso já nos leva ao tópico 2, que é querer resultado imediato só vai atrasar a tua mudança. Vou contar uma história rapidinho para poder ilustrar melhor. Certamente havia um ovo. E o ovo ficava sozinho lá escondido, ninguém reparava ele, não fazia nada também para se destacar, estava sempre na mesmice, ninguém ia tirar foto, colocar na capa de jornal, de revista, nunca era notícia de nada. Até que um dia o ovo resolve descascar e dele nasce um ser vivo.
E aí o que acontece? Jornal, revista, todo mundo salta para ver o acontecimento inédito e todas as atenções se voltam para a galinha que acabou de nascer. Então, do lado de fora, tudo pareceu que foi uma mudança repentina e drástica, né? Do dia para a noite. O ovo simplesmente descascou e deram atenção mais para esse fato do que a todo o processo do ovo antes de nascer a galinha. Então, qual que é a moral da história? Às vezes a gente foca muito na mudança, na grande mudança, só que nem sempre é assim. Não é da noite para o dia, é difícil, é aos poucos e a gente tem que ter essa consciência. Não querer resultado imediato, porque senão pode acontecer que nem essa história do ovo e da galinha. Enquanto o mundo exterior viu aquele acontecimento como muito raro, se esqueceram de dar a devida importância e atenção para todo o processo que aconteceu antes, até que o ovo pudesse se romper. É uma metáfora um pouco bobinha, né, comparar o ser humano com uma galinha, mas é importante para a gente relembrar aí que o processo é contínuo e não vai ser de um dia para o outro que tu vai conseguir uma mudança tão grande na tua vida, mas que é importante persistir. Então não desanima nunca, se tu tá fazendo passo a passo, tá focando no processo, vai acontecer naturalmente em algum momento e o que importa é que durante todo esse percurso tu já evoluiu muito mais do que se tivesse ficado na estaca zero. Então vive 24 horas por dia, foca no hoje, o que eu posso fazer hoje para alcançar o objetivo e não se cobre tanto. Falando então nesse processo, vem aí o número 3, que para mim é muito importante, que é recaídas são obrigatórias. Como assim? Então, num processo de mudança, acontece que a gente vai vivendo, vai acontecendo, daqui a pouco a gente perde o foco, fica cansado, e aí um dia que outro a gente tem uma recaída, e aí já se desespera, já é motivo para jogar tudo pro ar, desistir e ainda falar, eu não consigo mesmo. Só que não é bem assim, a gente é capaz de muita coisa e por isso que eu coloco as recaídas como normais e obrigações para que a gente continue esse processo de mudança bem estruturado. A gente não pode ficar 100% do tempo buscando a perfeição, até porque ela não existe, embora isso aqui chegue bem perto, né? Mas enfim, ela não existe e a gente não pode ficar buscando 100% do tempo no foco, perdendo às vezes momentos incríveis que eu podia estar sendo com a minha família, com meus amigos, e eu acabo sendo a chata da história por estar num foco muito exagerado. Então eu sempre falo, 8 e 80 não funciona, tem que achar um meio termo. O número 4 eu particularmente gosto muito, que é seja feliz no processo. Assim como a gente viu que o ovo teve uma longa jornada até chocar, a gente percebe que a nossa vida é só uma, que a gente só tem 24 horas, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Então a dica é, seja feliz na caminhada. Tu já deve ter ouvido aquela frase que diz o que importa é a caminhada e não a linha de chegada, né? E embora seja uma frase muito clichê, é verdade e a gente não pode negar. A gente não pode ficar só focando no objetivo final e esquecer de ser feliz e de buscar coisas que nos façam bem hoje. Por exemplo, quando tu for fazer alguma atividade que te leve ao teu objetivo, por exemplo, caminhar, correr, a dica é fazer uma lista, uma playlist no Spotify e ir ouvindo música. Porque daí a gente já começa a ter um prazer associado àquele hábito que talvez não goste muito, né? Então, se caminhar pra ti ainda não é tão legal, ouvir música pode ser. Então já chega aquela hora do dia que tu tá louco pra ouvir aquelas tuas músicas, ficar mais feliz, mais motivado, e isso serve como gatilho pra te caminhar, porque tu sabe que caminhando tu vai poder estar ouvindo música e além disso otimizando o teu tempo, que hoje em dia é o mais precioso, né? A quinta e última dica aqui é uma que eu gosto bastante, que também vai um pouquinho contra do que a gente já tá acostumado a ouvir. Fracassos são necessários, pessoal. Na mesma vibe de que a gente precisa de recaída, precisa de um tempo para descansar, fracasso serve como aprendizagem. Então, como que a gente vai conseguir evoluir para melhor se a gente não sabe se o que a gente faz tá bom ou ruim? É só errando que se aprende, mais um clichê, mas é bem isso. A gente precisa dos fracassos porque é sinal que aí a gente está tentando fazer algo novo. Uma pessoa muito especial para mim me fala sempre uma frase que eu adoro, que é o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. Então a gente prefere às vezes ficar no ruim do que tentar algo novo só pelo medo de arriscar ou pelo medo da mudança. Então tenha coragem, não tenha medo de fracassar, porque os fracassos, tu já viu que fazem parte da caminhada, são parte do processo de mudança. Eu sempre falo que é melhor tentar e fracassar do que nunca nem ter tentado e talvez ter deixado passar uma oportunidade incrível só pelo medo. E coragem, lembrando que não é a falta de medo, né? É ter medo, mas mesmo assim enfrentar o que a gente precisa. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu.
Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Então é isso, vamos recapitular aqui as 5 dicas que eu elegi mais importantes para começar o teu processo de mudança. Primeira delas, não se compare, todas as pessoas têm diferentes rotinas e diferentes personalidades. Segundo, tenha paciência e não espere resultado imediato. Terceira, recaídas são importantes, não se cobre tanto. Quarto, seja feliz no processo, viva 24 horas de cada vez. E quinto, fracassos fazem parte do processo. Eles são amigos que nos ajudam a ajustar a rota. Sempre vai ter algo que a gente vai querer mudar na nossa vida, né? Então por que não começar agora? Para te ajudar, eu criei uma mini planilha com os dados para te preencher sobre essas perguntas que eu falei, sobre qual mudança você quer fazer, por quê, e também deixei um mini resumo para a gente sempre lembrar desses pontos importantes. Então, se tu quer baixar esse material, me chama lá no Instagram, @brucedrez, me manda um oi no direct, que eu te mando o link para download gratuito. Se tu gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar com mais pessoas. A ideia aqui é estar sempre compartilhando experiências e compartilhando positividade, coisas legais que a gente pode agregar na nossa vida para sempre buscar a melhor versão, mas a sua melhor versão, sem se comparar com ninguém. Então não esquece, seja a mudança que você quer no seu mundo. Até mais!